Recentemente ocorreu no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Igrejinha, um fato bastante impactante. Duas irmãs gêmeas, elas foram encontradas mortas em datas distintas. E a suspeita recai sobre a mãe. Ainda está sob fase de investigação, por isso que nós vamos fazer essa análise de forma abstrata, mais para uma questão didática do que propriamente falar sobre o fato em si. Mas considerando e abstraindo qualquer situação envolvendo a suspeita ou não em relação à mãe, nós estamos falando tudo aqui em tese, para você entender a dinâmica desses fatos. Conforme os noticiários, uma das irmãs foi morta no dia 7 de outubro de 2024. Antes da entrada em vigor, portanto, do crime de feminicídio previsto no artigo 121A do Código Penal, que entrou em vigor no dia 9 de outubro de 2024. Já a segunda irmã foi morta, segundo o noticiário, depois dessa data, depois do dia 9 de outubro de 2024. E, segundo o noticiário, o delegado irá indiciar eventual suspeito, a suspeita, pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio em relação à morte da primeira irmã, ocorrido antes do dia 9 de outubro, e em relação à segunda morte, vai indiciar pelo crime de feminicídio previsto no artigo 121A do Código Penal. E nesse caso nós temos algumas implicações. A primeira em relação ao apenamento. Vejam que em relação ao primeiro fato, nós estamos diante de homicídio qualificado pelo feminicídio e, claro, também pelo emprego de veneno. Tem que ver também se há alguma motivação também, motivo torpe, se for o caso. Mas, pelo menos, pelo homicídio qualificado e pelo veneno, sim, nós temos presença da qualificadora. Vai ser a pena de 12 a 30 e claro que o juiz pode utilizar a circunstância de ter sido praticado o crime de homicídio pelo emprego de veneno como uma circunstância judicial. Utiliza a qualificadora feminicídio para elevar a pena de 6 a 20 para 12 a 30 e a circunstância de ser empregado veneno como circunstância judicial desfavorável para levar a pena base acima do mínimo, beleza? Agora, em relação ao feminicídio, nós temos aqui a pena que vai de 20 a 40 anos. E há uma causa de aumento de pena pelo emprego de veneno que pode chegar até a metade. Ou seja, em relação à segunda morte ocorrida depois do dia 9 de outubro, a pena pode chegar a 60 anos. Percebe a diferença de tratamento? Nesse caso, foi muito mais severo o tratamento atribuído pelo legislador ao fato de ter ocorrido um feminicídio, ainda mais sob a circunstância de emprego de veneno. Então vejam, há esta dinâmica em relação a esses fatos. Mas tem uma outra situação. Será que nós podemos falar em crime continuado aqui? Porque conforme o artigo 71 do Código Penal, o conceito de crime continuado é quando o sujeito com mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Só que, será que podemos considerar o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, da mesma espécie do crime de feminicídio, artigo 121A do Código Penal? Eu particularmente considero que sim, porque nós, diante do princípio da continuidade típica normativa. Então, na minha concepção, esta conduta de praticar homicídio num contexto de feminicídio só foi alterado o local aonde está previsto. Ou seja, passou agora a integrar um tipo penal específico, que era uma qualificadora, passou a compor um tipo penal específico. Então, matar mulher num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que era o fato descrito no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, passou agora a figurar no artigo 121A do Código Penal. Então, pelo princípio da continuidade normativa típica, me parece sim ser crimes da mesma espécie.
e, portanto, crime continuado. E como há crime doloso praticado com violência ou grave ameaça contra vítimas diversas, ainda pode, sobre a pena mais grave, sobre a pena maior, incidir um acréscimo de 1/6 até o triplo, conforme o artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Ou seja, se efetivamente ela for indiciada pelo crime de homicídio qualificado, pelo feminicídio mais veneno e crime de feminicídio, artigo 121A, com a causa de aumento de pena pelo emprego de veneno, continuidade delitiva, a pena pode ser bem, mas bem alta mesmo. 60 anos aumentada de 1/6 até o triplo, a pena pode superar até mesmo 100 anos.